noite, amada igreja, a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? É uma alegria estarmos novamente unidos no nome de Jesus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, Ebenezer, entendendo que Deus tem cuidado de nós. Temos visto tantas coisas acontecerem, estamos diante dessa pandemia, desse caos que envolve toda a nossa sociedade, envolve todo mundo. Eu creio que estamos próximos do término aqui no nosso país, eu creio nisso. Há uma necessidade, há também um contentamento dentro desta realidade, onde cremos que Deus tem agido em favor dos seus. Pastor, mas pessoas têm morrido, sim, eu sei, amados. Eu sei, eu me sinto e me compadeço nesta proposta, dentro dessa realidade. Sentimos sim a dor, ainda mais um dia como este de hoje, um dia de celebração, mas muitos não têm motivo para estar celebrando. Mães perderam seus filhos, filhos perderam suas mães, seus pais. É momento de um misto de sentimento, mas é necessário que tenhamos a confiança, a esperança no Senhor Jesus, crendo que Ele está no controle de todas as coisas. Perguntar para mim, entender a minha versão, a minha fala, é óbvio, eu tenho que emitir a minha opinião, eu tenho que mostrar o meu pensamento, a minha fundamentação da minha fé, mas é necessário que cada um entenda a proposta de uma forma individual, particular e de uma forma ampla. Nós não estamos sozinhos, nós não somos ilhas, nós não vivemos, infelizmente, dentro de uma redoma, estamos dentro de uma história, estamos dentro de um contexto, de uma sociedade, de uma realidade a qual somos ativos e passivos, agindo, aguardando, muitas vezes esperando, crendo que há um poder, há um direcionamento, há um Deus que está acima de todos nós. Por isso, vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus. Nós estamos no mês da família também, o mês de maio, a denominação ela tem essa proposta, Os pastores essa semana estiveram trazendo as suas doses de renovo. Eu creio que Deus tem abençoado a vida de tantos outros. Em breve teremos boas notícias de pessoas que passaram por luta, passaram por tribulações e foram vencedores e lograram êxito porque confiaram no Senhor Jesus e não foram abalados, entendendo a proposta. Por isso, amados, quero agradecer pela vida dos pastores que compõem esse ministério, a vida do pastor Paulo Mota e a sua esposa, a vida do pastor Sebastião e a sua esposa, a irmã Lorena, a vida do pastor Jorge e a sua esposa, a irmã Simone, a vida do pastor Ricardo e a sua esposa Aldenice, a vida do pastor Paulo Sérgio e a sua esposa, a irmã Thalita, a vida do pastor Márcio e a sua esposa Andréia, e a alegria de ser presidente, estar presidindo esta igreja com a minha esposa, a irmã Cristiane, que tem apoiado grandemente diante dessa adversidade. Ela tem se empenhado, buscou conhecimento e tem se tornado possível estarmos dominicalmente, manhã e à noite, por conta do empenho da nossa irmã Cristiane, da minha esposa, às quartas-feiras, as doses de renovo, os vídeos. Hoje pela manhã, infelizmente, quem não enviou o vídeo, ou não teve oportunidade, infelizmente perdeu, mas assista. Quem ficou ausente pela manhã, eu sei, mesmo nessa pandemia, tem pessoas realmente comemorando e comemorando de uma forma ampla. Quem sou eu para julgar? Cada um administra a sua vida da forma que deve e pensa e acredita. Então, por isso, eu vi uma ausência muito grande hoje pela manhã no culto, e se você não teve oportunidade, vai ter que acessar a página da igreja, ou então no YouTube, e visualizar o vídeo
que foi montado, a homenagem que foi direcionada às mães de uma forma ampla, as mães da IBMG. Se você não teve oportunidade pela manhã, o bom é que está gravado e você pode acessar, inclusive até no WhatsApp da igreja. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus, vamos dar início a esta proposta, a proposta de cultuarmos o nosso Deus em nome de Jesus. Curva a tua fronte, fecha teus olhos, vamos orar. Grandioso Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pela oportunidade que nós temos, Senhor, de caminhar contigo, de estarmos, Senhor, seguros em tuas mãos. Gratos somos pelos livramentos, pela tua rica e poderosa proteção, Senhor. Ó Deus, continue visitando as mães, continue visitando, Senhor, os relacionamentos, as famílias, ó Pai, de uma forma ampla, do menor ao maior, daquele que está nascendo, daquele que já saiu da casa, está tendo a sua família sendo constituída numa nova proposta. Que Deus esteja abençoando cada um desses que têm sido alcançados pelo amor de Deus e aqueles que ainda não foram alcançados. Que o Espírito Santo de Deus possa alcançá-los. Que nesta noite seja uma noite aceitável, uma noite de transformação, uma noite de milagres, uma noite de bênção. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar? Cidade do nosso Deus, seu santo nome.
Amém. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura proposta, a leitura bíblica nesta noite. Estaremos dentro desse contexto de amor que está sendo proferido às mães nesta noite, neste dia, de uma forma plena. Estamos no mês da família, por isso eu escolhi esse texto. O apóstolo Paulo faz analogia ali de comparar o amor, entendendo que o maior dom é o amor. Quando a igreja começa a querer dizer qual era o maior dom, qual tinha mais relevância ou não, o apóstolo Paulo traz isso à igreja de Coríntios, lembrando que sem o amor, nenhum dom, nada teria valia. Então vamos meditar, vamos relembrar esse texto de 1 Coríntios capítulo 13, do 1º até o 13º versículo. Vamos ler, vamos acompanhar. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé e a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das próprias coisas de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes 3. Porém, o maior destes é o amor. Amém. Glória a Deus. Teremos ou não? Teremos, Teremos a participação, como estamos no mês da família, A Cris também providenciou essa proposta nos cultos para uma maior interatividade. Então teremos agora a participação de uma família. A família do pastor Paulo Mota estará louvando a Deus neste momento e vocês poderão acompanhar essa proposta que a Cristiane trouxe para o culto nesta noite. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Pra meu fogo, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo
Ele veio, sim, o amém. Somente Ele vai ninguém. Seja um louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Curado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Mas o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Mas o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Curado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Independente da sua circunstância, problema pelo qual você esteja vivendo ou passando, continue adorando e dizendo sempre: Deus é Deus, Deus é Deus. Deus é Deus. Que bom, amados. Parece que o som saiu agora, né? É uma alegria poder gerar esta possibilidade de ver os irmãos, a família do pastor Mota, né? A irmã Fátima, né? A Mariana ali louvando ao Senhor na sua casa. Isso é muito bom. Isso tem nos fortalecido, tem nos mantido esperançosos de que em breve tudo isso vai cessar e teremos a alegria de estarmos reunidos novamente. Mas, amados, o pastor ele foi vacinado com a maturidade, né? Minha filha também é primogênita, parece que ela já nasceu assim, né? A minha filha parece que já nasceu idosa, né? E eu também já vim com essa perspectiva, acho que ela herdou isso muito de mim, né? Aí, pastor, a igreja vai encher, as pessoas vão correr, vão ter saudade. Não, pastor, não. Pastor não está preocupado com isso e pastor nem está achando que isso vai acontecer, porque a palavra é clara: nos finais dos tempos, aquele que for santo se santificará mais. Agora, aqueles que não têm buscado a verdade, os perdidos, ficariam mais perdidos ainda. Tem pessoas que nem acessam o canal, não acessam, estão em casas e não acessam. E quando não acessam, muito menos compartilham. Se não compartilham, não publicam. Se não publicam, não comparecem. Então, é interessante que aqui eu consigo visualizar antes, durante, depois, quem entrou, quem não entrou, quem está assíduo, quem não está assíduo, né? A proposta é assim mesmo, né? Isso não me deixa nem triste e nem feliz. Isso me deixa na proposta da realidade, entendendo que Paulo planta, Apolo rega, né? Mas é Deus que dá o crescimento. E eu não posso viver a sua vida, irmão, me desculpe.
Eu vou viver a minha vida, eu cuido da minha família, espero que as minhas filhas sigam o caminho do Senhor, o caminho que eu segui, o caminho que a minha esposa nasceu dentro dessa proposta e caminha até os dias de hoje e que será assim até a nossa velhice. Essa é a nossa proposta. Nós não conseguimos, a salvação é individual, é pessoal. Provérbios 14 nos ensina que nós devemos instruir o menino no caminho que deve andar. Nós temos feito isso. Mas essa é a visão que cada um vai seguir. E você é responsável pelas suas próprias escolhas, pelas suas próprias decisões, e elas vão definir a pessoa que você é. Então, amados, que Deus tenha misericórdia da igreja, que Deus tenha misericórdia do povo eleito, do povo separado, assim como tem misericórdia daquele que está necessitado, daquele que está preso às drogas, preso à religiosidade, preso a alguma dependência, algum vício, escravo das trevas, escravos éticos, escravos da imoralidade, escravos do pecado, escravos da morte eterna. Que essa noite seja uma noite aceitável, uma proposta de mudança de vida, na vida daqueles que necessitam e aqueles que deixam, como dizem por aí, a ficha cair e buscam a Deus para mudar de atitude. Amém? Terá mais um louvor? Não, já é a mensagem? Amém. Vamos meditar na palavra nesta noite. Estamos no mês da família e estaremos falando sobre família, é óbvio, de uma forma plena, de uma forma ampla, entendendo a proposta do apóstolo Paulo, lá na carta que ele escreve à igreja de Éfeso. Então vamos meditar no livro de Efésios, capítulo 5, o versículo de 1 e 2. Embora os versículos 22 em diante, até o início do capítulo 6 de Efésios, fale sobre família. Fala sobre essa proposta que estarei trazendo hoje. Mas eu quero me ater só aos 2 primeiros versículos de Efésios capítulo 5, entendendo, amado, que a conduta dentro da minha casa, o estilo de vida que eu irei adotar como o patriarca, como marido, em conjunto com a minha esposa, auxiliadora, ajudadora, a mulher virtuosa, entendendo a mulher sábia que é, e as minhas filhas que estão sendo criadas nesta proposta, sendo instruídas no caminho que deve andar, os detalhes, os pormenores, eles acabam sendo direcionados pela postura que se repete em cada geração. E aí, como eu falei, o poder de decisão está em nossas mãos, e as nossas escolhas estarão nos definindo, seremos resultados das nossas escolhas, das nossas decisões. Aliás, o apóstolo Paulo já deixa isso bem claro, a carta aos Gálatas no capítulo 6, versículo 7, que nós não nos enganemos, que Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que havemos de plantar, havemos de colher. Se plantamos bem, colheremos bem. Se plantamos mal, colheremos mal. E aí ele discorre até o 9º versículo, dando essa proposta. Por isso que eu quero falar sobre Efésios, do capítulo 5, do 1 ao 2, entendendo que nós somos reflexo daquilo que nós cremos, daquilo que nós acreditamos, das decisões que nós tomamos, das escolhas que nós fazemos. Então diz assim, Efésios 5, de 1 a 2, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andei em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Talvez você esteja entrando agora, acessando, não vai falar, não vai ter nenhuma alusão ao Dia das Mães, foi feito tudo pela manhã, o vídeo já está gravado e você vai poder acessar e ver tudo o que foi dito. A mensagem foi em Lucas, eu falei sobre Maria, sobre a mãe guerreira que foi Maria, a mãe que gerou, de fato, o Rei, o Salvador. Pastor, por que esses 2 versículos?
Primeiro que todos nós somos filhos. É uma condição que ninguém pode fugir. Eu fui filho, fruto de um relacionamento entre o senhor Paulo e a dona Dejanira. Você também é fruto de um relacionamento. Você é filho de alguém. Todos nós nos enquadramos nesta possibilidade. Todos nós somos filhos. Todos nós fomos gerados, somos frutos de relacionamento. Como falar de família sem entender essa proposta? Porém, amados, ele diz, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Lembra que eu comecei o discurso falando que nos detalhes dentro de casa, nos procedimentos, na conduta, na postura, eu conheço famílias que ficam acordadas durante a noite e dormem durante o dia. Não existe uma regra. A cultura está envolvida, uns moram numa ilha, outros moram em fazendas, né, no meio rural, outros moram em cidades, em grandes downtowns, né, outros moram em ilhas, né, outros têm um estilo de vida, moram em montanhas. Então, cada um tem um estilo de vida. Porém, a palavra de Deus, o manual é único. E aí, ao interpretá-lo, ao entender o manual, a entender a proposta de Deus como filhos de Deus, absorvendo que todos nós, dentro destas condições, fomos chamados como filhos de Deus, que devemos andar em amor como Cristo nos amou. Entendendo como, então, pastor, eu devo lidar com a minha família, como eu devo lidar com a minha esposa, como a esposa deve lidar com o marido e os filhos, como o pai deve lidar com a esposa e os filhos, como os filhos devem lidar com os pais, e como se interage filhos com filhos na mesma igreja, no mesmo condomínio, em empresas, em escolas, em faculdades, na sociedade. Como é que isso vai funcionar? Existe uma regrinha, somos todos robôs feitos em série? Falou, o pastor falou, então tem que ser acatado? Não. Nós direcionamos, nós recebemos a lei, nós recebemos o amor, nós recebemos, acabamos de ler, né, por meio da Isabela, o que o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios, no capítulo 13, o amor tudo espera, tudo crê, tudo suporta, né? E ele fala, havendo profecia, se não houver amor. E é interessante que ele traz isso, eu vou trazer daqui a pouco também isso à nossa memória. Tema da mensagem desta noite, pastor, uma família vitoriosa. Falamos tanto de vitória, falamos tanto de conquista, de excelência, né, de ISO 22.000, sei lá, 80.000, qualidade total, né, 5S, são tantas as propostas que elas vão e voltam dentro das empresas, dentro da sociedade, dentro de um perfil, né? Falamos em qualidade de uma forma surpreendente, a questão de avançar. Todo mundo quer ter filhos inteligentes, todo mundo quer ter filhos bem-sucedidos, todo mundo quer participar de uma empresa bem-sucedida, todo mundo quer ser dono, CEO de uma mega grande empresa. As pessoas sempre pensam grande. E eu não estou fazendo apologia ao contrário disso, não. Devemos sim buscar fazer tudo que vier à sua mão, faça e faça bem feito. Não negligentemente, mas faça bem feito. Principalmente nas igrejas, precisamos fazer para o Senhor da melhor forma possível. Por isso, entendendo essa proposta, entendendo que como ter uma família vitoriosa, como ser uma família vitoriosa, existe uma regra, existe direcionamentos, existe conceitos? Sim, existe. Mas dentro dos procedimentos em detalhes, você vai receber a orientação do Espírito Santo para conduzir. Como ser uma família vitoriosa? Primeiro ponto, quando os pais são exemplos. Amado, não adianta, o filho está olhando para você, pai. O filho estará olhando para a mãe. A filha vai olhar para a mãe como a mãe se veste. Como a mãe se veste,
como a mãe fala, qual é a postura da mãe, como a mãe conduz o seu dia a dia, como a mãe age no trabalho, dirigindo, ali na cozinha, executando o almoço, fazendo as suas tarefas, como ela age na sua empresa, como ela age no seu negócio, como ela age na igreja, como ela age com o marido. A criança está olhando para isso. A criança, o jovem, o adolescente, ele vai reproduzir, ele vai propagar, ele vai repetir, ele vai ser levado por condicionamento, entender aquela conduta, entender aquela postura do pai, da mãe. E interessante que o pai e a mãe, que são hoje, também reflete o que foi o pai e a sua mãe. Mas o bom, amado, pastor, então o senhor vai falar sobre maldição hereditária? Não, nem acredito nisso. Eu acredito em mal geracional. A ciência está aí. A ciência andando lado a lado com a fé, com a história, né, com as escrituras. Precisamos entender isso. Um filho de um alcoólico, ele tem grande probabilidade de ser alcoólico também. Está no gene. É geracional, vem de gene. Maldição hereditária, a maldição ela existe na face da terra lá do jardim do Éden para cá. O nosso adversário vem senão roubar, matar e destruir. Deus estava ali numa reunião e aparece quem? Lê o livro de Jó. E aí aparece o adversário. E Deus pergunta: por onde andas? Onde tu estavas? E ele diz: ando por aí, rondando, se andando, procurando quem eu possa tragar. E aí Deus fala: tem visto meu servo Jó, homem íntegro, honesto? E aí naquele diálogo ele pede para tocar na vida de Jó, mas o cerne não é o Jó, nessa mensagem, é entender que nós temos um adversário, temos um pecado, tem uma maldição que aconteceu lá no jardim do Éden. Essa é a maldição, que quando eu aceito Jesus, quando eu mudo a minha história, quando eu busco o Senhor e Ele transforma a minha vida, toda maldição cessa, todo mal se acaba. O inimigo não tem poder mais sobre a minha vida, sobre a sua vida, nem a morte poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Precisamos entender Oséias 6:2, ó morte, onde está o teu aguilhão? Então Jesus, ele revoga, Jesus toma a chave da morte, traz a chave da maldição. Isaías fala isso: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos curados, sarados. Então não há maldição hereditária. Precisamos entender essa proposta. Precisamos examinar tudo e reter o que é bom. Ninguém é 100% bom, mas nós devemos buscar ser exemplo. Então o primeiro ponto desta mensagem é quando os pais são exemplos. Provérbios 14:1 diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Irmãos, trabalhamos com casais há alguns anos e nós sabemos que tem mulher que só a graça. Pastor, você vai falar sobre isso no Dia das Mães? Pô? Você vai chutar a canela da mulher? Pô, a mulher sabe que o cara tem problema de pressão, enfia sal grosso no cara. Sabe que o cara tem diabetes, enfia doce no cara. Faz bolo, faz salgado, enfia tudo no cara. E o cara também, louco, faz o quê? Come. Aí vem conversar com o pastor. Olha o que eu tenho que dizer. Irmã, vai ler Gênesis 3. Irmão, vai ler Gênesis 3. Precisamos saber que conheceremos o bem e o mal. Mas nós devemos examinar tudo e reter o que é bom. Não podemos agir assim. Efésios 5:33 diz: não obstante vós, cada um de per si também, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido.
Os filhos veem como o pai trata a mãe, seja no entrar e sair da garagem, seja entrar e sair no restaurante, seja ao deitar, seja ao acordar, seja na hora do almoço, seja quando trocam informações sobre a empresa, sobre os seus negócios. Um chega de um trabalho, o outro chega do outro trabalho, eles interagem, têm carinho, têm amor, têm respeito, têm confiança, planejam viagens, planejam o que irão fazer em conjuntos, estão sempre dialogando, estão sempre em harmonia. Mas os filhos não, estão dentro de uma casa onde o pai xinga, a mãe xinga, chuta o cachorro, maldiçoa a sogra. A sogra, a minha sogra está aqui, né? A sogra é o mal de todo. Irmão, os filhos estão vivendo numa desgraça. E eu digo para vocês, eu vim de uma família onde meu pai e minha mãe brigavam o tempo todo. Minha mãe muito católica, meu pai sem católico nenhum, sem nada. A missa do meu pai era um garrafão de 5 litros de cachaça com ginipapo dentro, que ele botava uns 20 garrafões para curtir, e ele começava a tomar de ano a ano. Minha mãe fazia a gente parar todo dia às 18 horas para rezar Ave Maria com uma vela em cima do rádio. O quarto dela tinha um tal do Jorge lá em cima da cama. E aí, quando eu me converti aos 18 para 19 anos, um ano depois da minha conversão, minha mãe estava se batizando, arrancou Jorge, arrancou tudo, se batizou e começou a caminhar com Cristo. Amados, precisamos entender essa proposta. Eu falei para mim, o dia que eu casar, eu não quero. Foi tão traumatizante ver meu pai e minha mãe brigando, que aquilo mudou o meu conceito, e eu não quero isso no meu casamento. Os pais precisam ser exemplos, precisam dar exemplos de postura, de fé, de amor, de integridade, para que a tua família seja uma família vitoriosa. Hebreus 13:4 diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Me perdoe os divorciados, mas eu tenho que falar. Tantas mulheres acabaram de sair de um relacionamento, a gente vê no jornal toda hora. Saiu de um relacionamento, botou um cara para morar dentro de casa com menos de 1 ano. E o próprio cara abusou da filha. Pelo amor de Deus, está no jornal toda hora. E aí acaba um relacionamento entre outro, entre outro e entre outro. Eu não consigo entender. Sabe como vai ser essas filhas? Sabe como é que serão essas filhas? Elas viram o exemplo da mãe. O pior é ser igual a mãe. Então, se o pior é ser igual a mãe, estou no lucro, vou ser igual a minha mãe. O filho vê o pai espancando a mãe, batendo na mãe, sendo covarde, sendo mandão. Quero viajar, quero isso. Mulher minha não trabalha, mulher minha não faz isso. Aí ele tem um filho homem, o filho vai agir igual, ele vai reproduzir isso. É essa a proposta? É essa a proposta de Deus em Efésios, entendendo? Como ser uma família vitoriosa? Quando os pais são exemplo. Segundo, quando o amor foi evidenciado no relacionamento. Quando o amor for evidenciado no relacionamento. Os filhos precisam ver o marido tratando bem a esposa, demonstrando carinho, seja em datas especiais ou não. Em datas especiais mais ainda. O marido que traz flores, o marido que viaja, só ele e a esposa, diz, essa viagem vocês não irão, vai só papai e mamãe. Manter um relacionamento sadio. Um marido que respeita, um marido que não fala a palavra torpe, que não haja de forma fraudulenta. Por isso eu quero repetir, do versículo 4 ao 11, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade,
nem se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Esse negócio de interesse aqui, Noemi, na tua época, na época da minha avó, não existia isso não. Mas hoje tem interesse. Muita mulher interesseira e muito homem interesseiro. A mulher ganha um pouquinho mais, ele quer que ela pague as contas todas. Ou se a mulher trabalha, ele não divide o salário, não. Ele quer que ela assuma todas as despesas, o salário dele é só para ele e para guardar. Condutas indevidas, contas separadas. A proposta é uma só carne. Vai ler. Gênesis 2, 22. Deixará pai e mãe, unir-se a sua esposa e serão uma só carne. Ah, não tem essa comigo não, pastor. A conta dele, a vida dele, a vida dele. Então casou por quê? Casou por quê? Para que casou? Não, comigo é assim. Não tem assim. Ou é uma só carne ou não é. Eu não consigo entender. Que postura é essa? Ou é ou não é. Sim ou não. E os filhos estão vendo isso. E a sociedade está vendo isso. E a parentela está vendo isso. Por isso que tem muita briga, por isso que há divórcio, por isso que há contenda, porque não olham ambos para a mesma direção, não tem um único objetivo, não tem uma única proposta, não tem um único propósito, cada um com a sua individualidade, cada um vivendo dentro da sua necessidade. E o que é pior, olhando para os seus próprios interesses. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. E quando era menino, falava e pensava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Esse versículo 10 e 11 de 1 Coríntios 13, eu quero dizer para você, marido, pai, segundo a psicologia, os homens só amadurecem depois dos 50, né? Que loucura! Que loucura! E você tem que esperar teu marido chegar aos 50 anos para amadurecer. Até lá ele não sabe se casa, se compra uma bicicleta. Aí arruma um emprego melhor, aí ele quer pegar aquele sonho que ele tinha de infância, aquele carro, aquela moto, aquela viagem, mas as contas não são pagas, os filhos não são direcionados, não investe nos filhos, não bota os filhos para fazer alguns cursos, a crescerem, a se desenvolverem. Não, ele está sempre pensando no seu próprio interesse. Por isso que dizem que o homem amadurece muito depois da mulher. E eu creio que, em parte, o homem, pela essa imaturidade, vem os divórcios, vem os leitos com mácula, porque a secretária olha e faz uma proposta que a mulher não faz. Mas isso está em qualquer lugar. A enfermeira com o médico, o chefe com a secretária, o motorista com a trocadora de ônibus. Todo o pecado, irmão, de adultério, ele é relacional, é com convívio. Ninguém pega um carro, sai daqui na Avenida Brasil, viu uma mulher, a não ser que ela seja mulher de programa, mas viu uma mulher, olhou para ela, é você, entra no carro e vai para um motel. Ninguém faz isso. Está vendo todo dia uma piadinha, uma gracinha. Oi, linda, que roupa é essa? Porque sim, e um gracejozinho aqui, um gracejozinho. Todo pecado de adultério é relacional. É um convívio que você tem com a pessoa. Quer lembrar disso? Davi e Betseba. Davi não foi para a guerra, ficou lá no terraço dele só olhando. Olhou uma, olhou duas. Você acha que ele olhou uma vez só? Ele foi olhando, namorando o pecado, e o pecado foi crescendo, e o abismo chamou o abismo, o pecado chamou o pecado, e aí caiu na desgraça. Infelizmente, nós precisamos entender que o amor precisa ser evidenciado no relacionamento. Efésios 5, 28 e 29. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama,
porque ninguém jamais odiou sua própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Aqui o apóstolo Paulo faz uma analogia entre a dedicação do homem como cabeça da casa para o marido como cabeça, Jesus como cabeça da igreja e o homem como cabeça da casa. Ele faz essa analogia, ele faz essa comparação, basta que você leia o capítulo 5 todo, principalmente os últimos versículos. E eu quero encerrar nesta mensagem o último ponto. Qual o tema da mensagem? Eu não lembro. Uma família vitoriosa. Como ser uma família vitoriosa? Primeiro, Quando os pais são exemplos. segundo, Quando o amor for evidenciado no relacionamento. E terceiro, quando todos buscarem o mesmo propósito. Aqui precisam estar unidos no mesmo propósito: marido, mulher e filhos. Irmãos, filhos, pais precisam ter o mesmo foco, os mesmos objetivos, planejarem, sentarem, criarem metas, criarem alvos, criarem estratégias de como irão lograr êxito, de como irão alcançar os objetivos propostos. E nunca propõe objetivos inalcançáveis, senão desestimula. Começa com objetivos alcançáveis, começa com metas fáceis, começa com metas que vão gerar mais motivações para que outras metas também sejam alcançadas. Então, com isso, a família se torna há uma sinergia, há uma coerência na fala, há uma postura única, um só pensamento, há uma unidade. A unidade na fé, a unidade no propósito, a unidade no amor, a unidade nos objetivos. E eu creio que a família torna-se mais fortalecida, mais coesa, mais íntegra. E o que o grande sábio diz em Eclesiastes, o cordão de 3 dobras não rompe facilmente. Então aqui não é só mais 3 dobras, não é Cristo, eu e minha esposa, é Cristo, eu, minha esposa e as minhas filhas. Essa é a nossa família nuclear, onde iremos avançar, temos propósito. Claro, iremos passar por dificuldades, o Brasil está passando, o mundo está passando, a nossa liberdade está cerceada por uma enfermidade, nós não somos loucos, nós temos postura, nós precisamos cuidar uns dos outros, tomar as providências devidas, cumprir com o que está sendo estabelecido, sendo obedientes. Por isso, amados, precisamos entender, quando todos buscarem o mesmo propósito. Efésios 6, de 1 a 4, já estou encerrando, diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amados, o que me chama a atenção, no último versículo, é a palavra disciplina e admoestação do Senhor. Ainda que os nossos filhos venham desviar do caminho, mas a parte que nos cabe é admoestá-los, é orientá-los, é alimentá-los na palavra e na conduta, na postura, na formação do caráter destas crianças. Disciplina, procedimentos. O próprio sábio diz lá em Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Há tempo de nascer e há tempo de morrer, há tempo de plantar e arrancar o que se plantou, há tempo de paz, há tempo de guerra, há tempo de rir, há tempo de chorar. Então entender que há uma proposta, há uma ordem além da nossa ordem, há uma proposta na sociedade. Os nossos filhos, é óbvio, não são criados e não serão para nós estamos criando-os porque eles são herança do Senhor e eles irão produzir frutos. Por isso, para sermos uma família vitoriosa, precisamos ser pais como exemplos, ensinar com palavras e com atitudes. Precisamos demonstrar o amor que há numa união
entre macho e fêmea, entre marido e mulher, aonde iremos constituir uma família. Para sermos vitoriosos, precisamos estar focados num único objetivo, nas mesmas propostas, nos mesmos focos sendo dados para cada proposta. E eu concluo: como ser uma família vitoriosa? Quando tivermos compromisso com o Senhor. Precisamos ter um compromisso com Deus. Sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós não faremos nada. Seremos como palha no vento. Seremos como um sopro. Hoje estamos, amanhã deixaremos de estar. Simplesmente comeremos e beberemos, pois amanhã morreremos. Não faremos nenhuma diferença. E eu creio que as minhas filhas não serão mais uma pessoa na multidão. Elas serão e farão a diferença onde quer que elas estejam. E é isso que eu quero falar na tua vida nesta noite. Qual foi a última vez que você orou pelos seus filhos? Qual foi a última vez que você orou com a sua esposa? Qual foi a última vez que você orou como família? Como uma família que está fechada e regada pelo Senhor. Josué era um homem manso que se tornou um grande guerreiro. O seu antecessor foi um grande militar que se tornou um homem manso. Deus faz coisas, Deus modifica, Deus age. Por isso nós devemos dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, me submeto. Foi a palavra que citei hoje pela manhã em Maria, em Lucas 1, versículo 28, versículo 38. Maria diz no versículo 38, no primeiro capítulo de Lucas: eis aqui tua serva, que a tua palavra se cumpra em minha vida. Que a palavra de Deus se cumpra na sua vida, na sua família, na vida do seu filho, da sua filha, dos seus filhos, das suas filhas, de uma geração, de duas, de três, até a 10ª geração. Tome posse dessa palavra. Seja uma família vitoriosa, seja uma família que honra o Senhor, seja uma família que glorifique a Deus, seja uma família que tem compromisso, que tem aliança com Deus, porque é Ele que vai te dar vitória. A sua família será vitoriosa não pelos procedimentos, não pelas técnicas, não pelas estratégias humanas, não pelos conceitos ideológicos, não. Mesmo tomando todas essas precauções, só teremos a vitória se o Senhor permitir, se estivermos aliançados com Ele, se tivermos um compromisso com Ele. É Ele que consolida, é Ele que fecha e ninguém abre, é Ele que abre e ninguém fecha. Ele é o início e o fim, Ele é o alfa e o ômega. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Por isso que Josué tomou esta palavra. Lá no último capítulo de Josué, capítulo 24, versículo 15, ele deixou claro: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué diz que tinha aqui opções de deuses, de senhores, de religiões, de condutas, de ideologias, de filosofias. Porém, Josué diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Talvez teu filho foi criado e não está mais no meio, não adora o mesmo Deus que você adora. Ou aconteceu comigo. Saí de um lar onde não tinha ninguém com essa proposta, mas Deus me achou e me conduziu. Claro que no caminho a gente falha, a gente tropeça, a gente cai.
O cair, o apóstolo Paulo nos ensina, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Mas quando nós temos uma aliança com Deus, um compromisso com Deus, amado, ninguém, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É isso que eu desejo para a sua família, uma família de vitória, uma família que confia em Deus, uma família que segue o caminho de Deus, segue os mandamentos de Deus, segue as propostas de Deus. Esta família é uma família vitoriosa. E você seja esta família vitoriosa. Vamos louvar ao Senhor. E assim estaremos encerrando o culto nesta noite. Após o cântico, estarei fazendo a bênção apostólica. Tem pedido de oração? Então eu vou estar orando pelos pedidos de oração que foram feitos. Vamos louvar ao nosso Deus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou viver no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Amém. Vamos
Vamos orar ao nosso Deus, né? Foram feitos alguns pedidos de oração, foi A anotado? Vanessa pediu pelo irmão dela, Wagner, que foi diagnosticado com Covid. E Eu conheço o Wagner. a Selma pediu também para continuar orando pela Jade e pela Anne, que vai fazer a cirurgia. A Jade e a Anne. A gente está em quimioterapia e aí vai Vai fazer fazer cirurgia. cirurgia na quarta e a irmã Eunice está pedindo pelos filhos que não são convertidos. Amém. Vamos orar. Fecha teus olhos, curva a tua fronte. Deus, toma-nos em tuas mãos, Senhor. Ó Deus, nós não somos maiores nem melhores, por isso, ó Deus, nós te pedimos, visita-nos, tenha misericórdia de nós. Ergue-nos, ó Pai, sustenta-nos, levanta-nos, ó Deus, coloque-nos de pé. Ó Deus, sê com a irmã Eunice, que pede pelos filhos, que alguns filhos não tiveram ainda encontro com o Senhor Jesus. Toma-os em tuas mãos, Senhor, que o teu Santo Espírito, como a tua palavra nos ensina em João 16, que ele é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que esses jovens sejam alcançados, sejam tocados pelo teu Santo Espírito e tenham as suas vidas transformadas pela tua graça, pelo teu amor e pelo teu perdão. Ó Deus, seu Pai, com o pedido da tua serva irmã Selma, que a Jade estará fazendo quimioterapia, Senhor, que a outra jovem estará fazendo a cirurgia. Ó Pai, tu sabes todas as coisas, Senhor. Toma essas jovens em tuas mãos, Senhor. A última palavra é tua, Pai. Nós cremos num Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que transforma. Senhor, mas a tua vontade sempre será maior que a nossa. Mas a parte que nos cabe é pedir, a parte que nos cabe é interceder, a parte que nos cabe é suplicar. Por isso nós suplicamos, nós intercedemos, nós clamamos. Traga a cura sobre estas jovens, traga a cura sobre o Wagner, Senhor. Restitui, recupera, restaura a saúde deste homem, que mesmo acometido deste vírus, Senhor, que o Senhor esteja guiando, Senhor, os enfermeiros, os médicos, a medicação, que ele seja salvo, Senhor, que, ó Deus, ele não desça a sepultura como muitos já desceram, Senhor, mas que ele fique firme de pé e ele perceba o toque, o mover em favor da vida dele, Senhor. Visita as famílias da IBMG, visita as famílias que necessitam da tua mão, por cura, por libertação, por transformação. Visita, Senhor, aqueles que no seu momento de altivez sente em seus corações que não necessitam de nada, que não precisam de Deus, de que Deus está morto, de que Deus não existe, de que eles estão abandonados à própria sorte, que o próprio Deus dele é a inteligência, é a capacidade intelectual, é o dinheiro e a riqueza aglutinada, aglomerada, que estará sustentando eles e seus familiares. Ó Deus, tenha misericórdia desses também, Senhor, que possam entender que tu está acima de tudo e acima de todos. Tu és o Deus, tu és o princípio e o fim, tu és o alfa e o ômega. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Senhor e Salvador, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai Celestial, e as consolações do Santo Espírito de Deus, ser com a noiva espalhada por toda a face da terra, ser com as famílias espalhadas por toda a face da terra, ser com aqueles que serão alcançados por este vídeo, que estarão tomando a sua decisão diante de Cristo, diante dos homens, ser com a Igreja Batista Memorial em Guadalupe, a família IBMG, hoje e para todos sempre. O povo de Deus diga Amém. Deus abençoe. Acesse a nossa página no YouTube, acesse lá o YouTube. O endereço do YouTube é IBMG Guadalupe, não é isso? IBMG é a sigla da igreja, Igreja Batista Memorial Guadalupe, IBMG Guadalupe. Já estamos com um número bom de doses, né, de renovo, vários vídeos de cada culto, vários pastores ali pregando, trazendo palavras. Então você tem um leque de possibilidades. Você que não assistiu, quer rever, entra no YouTube, joga IBMG Guadalupe e você pode rever e ver quantas vezes for necessário, indicar, colocar no teu grupo de WhatsApp as mensagens dos pastores, os cultos que estão sendo realizados às quartas-feiras e nos domingos. Acesse a página também, acesse a IBMG. Eu pedi um vídeo, algumas pessoas me mandaram vídeos. O mês todo vamos estar
publicando os vídeos, né? Hoje, acho que hoje eu não soltei o vídeo, vou soltar o vídeo daqui a pouco da irmã, da nossa diaconisa Raquel. Então faça o teu vídeo, manda o teu vídeo. A semana toda nós começamos pela diretoria estatutária, por alguns diáconos e diaconisas, e assim vamos estar abrindo para os demais irmãos. Então faça o teu vídeo curto de 2 minutos, falando sobre a alegria, a saudade, o amor de Deus, o cuidado de Deus, e vamos publicar no WhatsApp da igreja. Deus a todos abençoe. Muito obrigado. Fiquem na paz de Cristo.